Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, vamos então fazer a correção da última videoaula, beleza? As 14 questões aí da primeira aula de calor e temperatura. Vamos então para a primeira questão. Explique o que é agitação térmica. Vai estar relacionada aí com temperatura. Lembram? Então, a agitação térmica é um movimento constante das partículas de uma molécula, ou seja, a energia cinética que está presente na molécula, nas partículas daquela molécula. Lembram que lá no livro tinha aquelas ilustrações com a movimentação de cada partícula? É justamente isso que é a agitação térmica. E, claro, de acordo com esse movimento cinético, essa movimentação vai definir aí uma temperatura, se ela está elevada ou baixa. 2. Relacione a energia cinética das partículas com a energia térmica. Olha só agora, a gente está falando de agitação térmica, energia cinética. Qual é a relação do movimento com a energia térmica? Então, olha só, cada partícula em movimento tem energia cinética. Movimento, energia cinética. E a soma da energia cinética associada ao movimento de todas as partículas, a soma de toda essa energia de todas as partículas constitui a energia interna, ou chamada de energia térmica. Energia interna é a mesma coisa que a energia térmica, tá bom? Que no fundo aí vai ser a nossa temperatura. 3. Conceitue temperatura. Simples o conceito. Temperatura é uma grandeza física que indica o estado de agitação das partículas que constituem um corpo. 4. Conceitue calor. O calor é energia térmica em trânsito. Transferência de calor. O que a gente sente não é frio ou calor. O que existe, o que acontece na realidade, é transferência de calor. Energia térmica em trânsito. Ou seja, energia térmica em movimento, passando de um corpo mais quente para menos quente. Beleza? Então, calor é energia térmica em trânsito, que se dá espontaneamente de um corpo que se encontra a uma temperatura mais elevada para um corpo que se encontra a uma temperatura mais baixa. Melhor definição para calor. Beleza? Pessoal, não é para confundir. Anota aí no cantinho aí, ó. Escreve direitinho o conceito de temperatura e embaixo o conceito de calor. Não podem confundir esses dois conceitos, tá? Não pode confundir. 5. A elevação da temperatura durante o aquecimento e sua diminuição durante o resfriamento podem ser explicadas pela... Aí pedir para completar, né? O que está acontecendo? Elevação da temperatura, o aquecimento e sua diminuição. O que está acontecendo aí? Transferência de energia térmica. Beleza? 6. Explica o que é constrição. Aí estava no nosso livro, né? Constrição significa redução e estreitamento, tá bom? Movimento aí das matérias, que vai ser também de acordo com as partículas que estão nela. 7. A maioria das substâncias, quando aquecida ou quando resfriadas. Então, olha só. Quando uma substância é aquecida, as partículas entram em movimento. Energia cinética acontecendo. Então, o que acontece? Ela dilata-se. E quando ela resfria, ela contrai. É o movimento da matéria. Então, quando ela aquece, ela dilata-se. E quando ela esfria, ela se contrai. 8. Para completar também, estão 8. Os termômetros, por exemplo, são instrumentos cujo funcionamento baseia-se no equilíbrio térmico e na dilatação
e contração térmica de algumas substâncias, chamadas de substâncias termométricas. A gente não está falando de termômetro? Fechando aí a questão 8. Questão 9. Explica o que é escala termométrica. Conceitos tirados também do nosso livro, pessoal. Escala termométrica é um conjunto de valores numéricos em que cada valor está associado a uma temperatura. É importante lembrar também que nós utilizamos o grau Celsius aqui no Brasil, mas existe ainda o Fahrenheit e o Kelvin, que foi visto já na última videoaula. Tá? Então, se você não lembra aí dessas 3 escalinhas aí, ó, volte lá e assista, né, e leia também no livro de vocês. Questão 10. Assinale a alternativa que define a forma correta o que é temperatura. Que define, qual que é a melhor definição para temperatura? Vamos ver. A temperatura é a energia que transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferente temperatura. Poxa, tá falando que temperatura é diferente de temperatura? Tá falando aí, tá estranho aí, ó. Tá? Aqui, ó, poderia ser uma diferença de calor, talvez. Tá estranho. Vamos para B. Uma grandeza, temperatura, é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. Não, tá ao contrário. Quanto mais agitada, maior será a temperatura daquele corpo. Lembram que lá no livro estava mostrando 2 imagens, uma de uma água fervendo, quente, tá? E o que estava acontecendo? Movimento, muito movimento, energia cinética acontecendo, temperatura alta. Então, quanto mais agitadas as partículas, maior a temperatura. Alternativa B aí está errada. C. Temperatura pode ser energia térmica em trânsito. A temperatura pode ser energia térmica em trânsito. Está totalmente errado. Tá? Quando a gente for falar de trânsito, em movimento, a gente vai lembrar de outra coisa. D. É uma forma de calor? Não, também calor, nada a ver, tá? Tem uma outra definição para calor. A alternativa é, por sobra, né? Temos uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas, até aí tudo certo, que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Ok, total, certíssima. Alternativa E. 11. Assinale a alternativa que define corretamente o que é calor. Agora, a última, o que é temperatura. E agora é calor. Qual é a melhor definição, conceito de calor? Vamos lá. A. Trata-se de um sinônimo de temperatura? Não, pelo amor de Deus. Desde a primeira aula, né, deste capítulo que eu estou falando com vocês. Calor, nada a ver com temperatura. Então, momento nenhum aí, ó. Não pode ser sinônimo de temperatura, calor. Nem vice-versa, nem de modo nenhum. B. É uma forma de energia contida nos sistemas. Forma de energia que está contida? Não. Errado. C. É uma energia de trânsito. Então, pessoal, sempre que vocês estiverem lendo calor, lembrar de movimento, de trânsito. É uma energia de trânsito de um sistema ao outro, ou seja, de um corpo ao outro, devido a diferente temperatura entre eles. Você está na rua, fazendo muito frio, e você está sem blusa de frio. O que está acontecendo? Você está perdendo energia para o meio ambiente. Você não está com frio. Frio psicológico. O que está acontecendo? O seu corpo está perdendo energia para o meio ambiente, para o meio, porque está muito frio. Aí o que você faz? Corre para a cama, debaixo da coberta, para a coberta passar calor, passar energia para o seu corpo. Então, calor vai ser sempre trânsito, movimento de um corpo para outro, transferência de energia. D. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes.
O que é quente? Não existe corpo quente, corpo frio. Existe corpo que perde calor, existe corpo que ganha calor. Nada a ver. É uma forma de energia em trânsito, de corpo mais frio para o mais quente. Também não, errado. 2. É correto afirmar que calor e temperatura são sinônimos? Não, novamente batemos na mesma tecla. Não podemos confundir isso. Calor e temperatura não são a mesma coisa. São conceitos diferentes e extremamente diferentes. Não, a afirmação não é correta. Calor é energia que transita de um corpo ao outro em virtude de uma diferença de temperatura. A temperatura é a grandeza associada à medida do grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Falou de temperatura, lembrar sempre das partículas lá agitando, igualzinho que está lá no nosso livro mesmo. E calor em trânsito, transferência de energia. 3. A temperatura é uma grandeza física que mede grau de agitação das moléculas. Não podendo ser calor, muito menos pressão, volume. A gente nem estudou volume, densidade muito menos. Então, nada a ver. Questão 14. Um grupo de amigos compra barras de gelo para um churrasco, num dia de calor. Como as barras chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidas num grosso cobertor para evitar que derretam demais. Essa sugestão. Então o gelo chegou muito cedo. Aí o pessoal falou para colocar um cobertor nele, já que estava fazendo muito calor. Estava muito calor no ambiente e o gelo ia ficar lá. O cara pegou, não, bota um cobertor por cima dele. Essa sugestão é absurda porque o cobertor vai aquecer o gelo, derretendo ele ainda mais rápido. Bom, vale lembrar que no dia estava fazendo muito calor. Né? No dia já estava fazendo muito calor. B. É absurda porque o cobertor facilita a troca de calor entre o ambiente. O cobertor facilita a troca de calor com o ambiente? Não faz sentido, porque se fosse assim, a gente não ia utilizar o cobertor para manter a nossa temperatura. Então, a B não tem muito fundamento também. C. É inócua, pois o cobertor não fornece nem absorve o calor ao gelo, não alterando a rapidez com que o gelo derrete. Também não faz sentido. Inócua é que não faz sentido, é indiferente. D. Faz sentido porque o cobertor facilita a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando o seu derretimento. Faz sentido. Só que o cobertor vai facilitar a troca de calor? Não, se ele fosse facilitar a troca de calor, o derretimento do gelo ia ser rapidão. Então ele não facilita, ele dificulta, ele mantém a temperatura ali do gelo. Ou seja, se o gelo estava ali menos 5, menos 10 graus Celsius, ele vai manter, ele vai dificultar a troca de calor com o ambiente, que já estava calor no dia. Não é mesmo? Se estava calor no dia, colocando um cobertor em volta do gelo, vai auxiliar ele a manter a temperatura interna, mesmo que seja baixa, tá? Vai ficar que nenhum isolante. Então faz sentido sim, a alternativa é, porque o cobertor dificulta a troca de calor, tanto que quando a gente sente frio, a gente vai para debaixo do cobertor. Então ele dificulta a troca de calor entre o ambiente e o gelo, dificulta a troca de calor entre o nosso corpo e o ambiente, retardando aí o seu derretimento, no caso aí do gelo. Ele vai demorar mais tempo para derreter, se tratando, né, que no dia estava extremamente calor. Se a luz do sol batesse diretamente no gelo, ele ia derreter muito rápido. Você colocou um cobertor grosso, né, mantém aí a temperatura interna lá do gelo. É claro que ele vai derreter, só que vai demorar um tempo muito maior se ele tivesse ficado exposto a toda aquela temperatura do ambiente. Beleza? Pessoal, essa questão tinha que pensar um pouquinho, né? Raciocinar um pouquinho aí. Beleza? Mas muito interessante a questão. Alternativa correta, letra E. Combinado?
fechamos então a videoaula de hoje, tá bom? Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.